Jesus orando em seus momentos mais difíceis. Bom, queridos, a gente sabe que Jesus sempre orou, né? Ele orava nas mais diversas situações, ele orava nas mais diversas ocasiões, ele orava pelas necessidades mais diversas e também utilizava-se de formas muito diversas de oração, as mais diversas que a gente possa imaginar. Jesus pediu, agradeceu, glorificou a Deus em oração e até nos deu um modelo de como deveria ser uma oração, que é claro, todos nós já conhecemos, que é o Pai Nosso, que está lá em Mateus, o capítulo é o 6 e os versículos são de 9 até o 13. Creio que os queridos recordam que nós já temos compartilhado algumas vezes que entendemos como completamente errado esse hábito que às vezes algumas pessoas têm de deixar Deus ali guardadinho num cantinho, né, lá bem escondidinho mesmo, e só lembrar dele quando tu está naquele momento de aperreio, aí vai lá atrás Deus, bate a poeira, dá uma esfregada como se fosse a lâmpada de Aladim, né? E aí, pum, pipoca o gênio, no caso da gente, né? Pipoca Deus, e a gente começa a fazer pedido, né? Às vezes até determinar que Deus faça coisas com seu poder sobrenatural que a gente não pode fazer através dos nossos próprios meios humanos de obter, de conseguir, de angariar as coisas. Esse é um comportamento errado, né? Mas é claro, queridos, e Deus sabe disso, eu sei disso, nós sabemos disso, já experimentamos isso na nossa vida diversas vezes, que quando a gente está passando por um momento de agonia, de aperreio, de dor, de tribulação, de perseguição, de angústia, a gente se aproxima de Deus e fica até às vezes mais fácil, mais espontâneo se agarrar mesmo com Deus. No meu caso, os queridos recordam 2018, aquela situação que a gente teve que enfrentar com o Cosme Neto, que acabou resultando numa cirurgia de cabeça aberta dele. Quantas e quantas vezes eu mesmo não me peguei orando para Deus para que ele fizesse alguma coisa sobrenatural, operasse um milagre, fizesse algo vindo diretamente do céu em direção àquela nossa necessidade, né? nossa vontade, nossa angústia, para não termos que passar por aquele momento que acabamos passando de acordo com a vontade de Deus. Mas aí eu lembro que toda vez que eu pedia para Deus operar um milagre e fazer aquele tumor desaparecer de forma sobrenatural, eu dizia, olha Senhor, que seja para a sua honra, que seja para a sua glória. Mas eu tenho certeza, queridos, que Deus sabia também que a gente queria, que a gente preferia, né, não ter que ter passado por esses momentos de angústia. Por isso eu queria meditar com os queridos a respeito de como o próprio nosso Mestre Jesus, nosso Senhor e Salvador, se comportou e como ele orou nesses momentos cruciais da vida dele. O primeiro deles que nos vem a recordação logo, né, já nesse palco da angústia de saber que ia ser traído, que ia ser entregue aos seus perseguidores, que ia ser julgado, condenado e crucificado, é aquele episódio ali no Getsemane, né? Ele se afasta para orar, chama seus discípulos e mais ainda reservadamente a Pedro, Tiago e João, e começa a orar. Tá? Mateus 26, do 36 ao 39, que diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos para o lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui que eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Sabe, queridos, nos parece que nesse primeiro momento de muita angústia, Jesus nos ensina o seguinte:
não é errado, não é pecado, não é ofensa a Deus, não é desacreditar a soberania dele que nós exponhamos a ele aquilo que nós individualmente queremos. Naquele momento, Jesus queria não ter que passar por todo o sofrimento, humanamente falando, porque ele tinha e sentia como homem dessa forma. Da mesma forma como nós também não queríamos ter que ter enfrentado a situação da cirurgia de Neto. Então Deus não considera errado que a gente abra o coração e diga mesmo, olha Deus, eu queria isso, ou eu não queria aquilo, ou me dá isso, ou afasta de mim aquilo. Então Jesus ensina isso. Mas ele conclui essa oração com uma outra lição que nos parece extremamente importante. É quando ele diz, olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, e sim seja feita a sua vontade. Eis aí, queridos, o que nós devemos aplicar para a nossa vida, o reconhecimento de Jesus, que era Deus, o Filho de Deus, de que se houver um conflito entre aquilo que é minha vontade e aquilo que é a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Afinal de contas, né, mesmo que não pareça para a gente naquele momento, a Escritura diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Depois desse episódio que nós estávamos comentando a respeito da oração de Jesus, ele sim foi preso, né? Era a vontade de Deus, foi julgado, foi entregue aos seus verdugos, condenado e foi determinado que fosse crucificado. E aí eu não tenho dúvida, e acredito que os queridos concordam comigo, que esses momentos, né, já ali diante do processo da sua execução para a morte física, foram os piores momentos mesmo da morte ou da vida, né, da existência de Jesus como um ser humano. Ali ele faz 3 orações. Vamos dar uma olhadinha no que é que ele nos ensina com essas situações. Primeira oração está lá em Lucas, o capítulo 23, os versículos são 33 e 34, que diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, olha, sinceramente falando, se fosse o irmão Fernando ali na cruz, né? Um malfeitor à direita, outro à esquerda, os soldados me fustigando embaixo, o povo zombando de mim, né? Ah, ele salvou tanta gente, salve-se a si mesmo, se é o Filho de Deus, deixe sair da cruz, etc, etc. Talvez a última coisa que eu fosse pensar era dizer: Deus, perdoe a eles estes pecados, ou não lhes imputes essas transgressões, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente quer mesmo a vingança é do Senhor, que haja justiça, e essas coisas todinhas a gente sabe que estão lá para a banda do Antigo Testamento, mas às vezes a gente, como povo de Deus, gosta de falar, de proferir, né? Mas Jesus não mostra isso, pelo contrário, ele tem, mesmo num dos momentos mais angustiados da vida dele, a visão de que é preciso sim oferecer e conceder o perdão. É claro que naquele momento Jesus não tinha receio de estar trazendo culpa ou condenação para o evento da morte dele, não. A gente sabe que Jesus era perfeito, não tinha erro nenhum. Mas ele até nesse momento nos ensina que, ou nos volta a ensinar, nos leva a lembrar daquele ensinamento dele lá no próprio Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas ou perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou como nós perdoamos os nossos devedores. Parece um tanto duro demais, mas se a gente for ao extremo mesmo com a interpretação dessa passagem do Pai Nosso, a gente é forçado a entender que há uma proporção, sim, entre a quantidade de perdão que a gente recebe de Deus pelas nossas faltas e aquilo que a gente oferece de perdão em favor daqueles que cometeram faltas em face da gente, né? Então Jesus, nesse momento, parece estar também
focado em oferecer perdão, como nós devemos fazê-lo sempre. Em seguida, Jesus faz mais uma oração nesse momento tão angustioso da vida dele. Está lá em Mateus 27, os versículos são 45 e 46. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparastes? Sabe, queridos, nessa situação, o Mestre nos ensina a orar mesmo quando o céu parecer muito distante. Quando parecer que o firmamento, o horizonte se fechou em nuvens negras. Quando parecer que Deus virou o rosto e não está mais olhando, cuidando, tomando conta de nós. Mas mesmo assim, para onde iríamos nós, se não para Deus, para Jesus, para o consolo do seu Espírito Santo? Só Ele tem para nós as palavras de vida eterna. Então, nessas situações de aparente abandono, de inexistência, pelo menos momentânea, de resposta de Deus, mesmo assim Jesus ensina: ore, continue orando. E a terceira oração que Jesus faz nesse momento, que é o momento de maior dor da sua vida, de angústia, está lá em Lucas, o capítulo 23, e os versículos 44 até 46, que dizem o seguinte: E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Sabe, queridos, Jesus nos ensina aqui que a gente deve orar, mesmo quando todas as esperanças houverem acabado. Quando parecer para nós que não resta mais nada a não ser aquela sensação de morte iminente, fracasso, derrota. Mesmo assim, Jesus ora, Jesus ensina para que oremos. E é por uma razão muito simples, queridos. Se no final das contas nós tivermos mesmo que nessa existência mundana e terrena enfrentar fracasso, derrota e até mesmo a morte, uma coisa nós temos como verdade absoluta, certeza, garantia, é que findando a nossa existência aqui nessa terra, nós temos a vida eterna garantida do lado e na presença do nosso Deus, glorificados, redimidos e habitando com Ele para todo sempre. Que o Senhor nos ajude a aplicar essas porções específicas da sua passagem, da sua palavra em nossos corações dia após dia, e que a paz abundante que só o Senhor pode dar, ela reine em cada um de nossos corações.